Esse é o 6º episódio da websérie Comunicação para Artistas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os stories. Os stories que acompanham tanto as pessoas diariamente. E ele é uma ferramenta incrível para a gente conseguir chegar nas pessoas. Muitas vezes já me perguntaram, meu Deus, Carol, o meu engajamento diminuiu muito, eu tinha X visualizações e agora eu tenho muito menos, o que aconteceu? Bom, existem muitos mitos sobre isso e muitas vezes a gente coloca a culpa no próprio algoritmo, mas às vezes tá muito no nosso próprio conteúdo, né? De qualquer forma, existe, por exemplo, alguns hackzinhos que a gente chama, né? Que são algumas manobras para conseguir subir novamente as visualizações. Então, se isso acontecer, digamos que eu tinha 1000 visualizações e hoje eu tô tendo 200. Então, nossa, é uma diferença muito grande. O que tá acontecendo? O que eu posso fazer? Nesses casos, a gente indica apagar todos os stories, deixar ele zerado e começar novamente com enquetes. Fazer N enquetes, né? Enquetes que façam sentido. Enquetes que vão fazer com que as pessoas queiram responder, né? E aí você faz ali 1, 2, 3, 4, no final finaliza e aí continua com, por exemplo, um conteúdo que tem a ver com isso, né? E aí, geralmente, isso faz com que as visualizações dos stories volte ao normal. Talvez por isso você veja tantas pessoas começando todos os dias com enquetes. Claro, se eu fazer todo dia de uma forma, né, específica, eu posso tornar isso um ritual e fazer com que as pessoas me acompanhem por isso, se essas perguntas fazem sentido, se essas perguntas conseguem chegar nas pessoas. Agora, cria uma identidade, né? Agora, se eu não faço de uma forma realmente assertiva para as pessoas, isso vai ficar chato. Então tem que ter esse bom senso nesse sentido. Mas isso é uma das formas que facilita. Outra coisa interessante é que, por exemplo, eu posso pegar a informação que eu tenho e dividir ela em vários stories. Então eu vou falar da divulgação de um espetáculo. Então eu posso falar, por exemplo, que tal personagem tá de coração quente porque ele vai estar chegando próximo a tal região. Qual cidade vocês acham que é? E aí a pessoa pode votar. No outro, daí pode assim, daí revela, né? Vai ser em tal cidade, né? Em tal horário. A gente tá muito feliz porque a gente conseguiu um preço super, a gente conseguiu chegar para vocês e vai ser de uma forma gratuita e etc e tal. No quarto, né? No quinto, fala assim, então a gente espera vocês, a única coisa que precisa fazer é se inscrever no link que tá aqui. Pô, então, daí no próximo, então, por exemplo, personagem X te espera e a gente tá aqui já ansioso e é uma imagem, tipo, o personagem fazendo alguma coisa, então a gente dá outro sentido para aquela imagem. É um exemplo. Então, ao invés de eu colocar só um flyer pronto, eu posso fazer esse esquema, né? Isso com certeza engaja mais, porque a pessoa vai se envolvendo com aquilo. Outra coisa que eu acho super interessante é publicar, fazer stories dos processos criativos que a gente tem também. Porque eu acho que é uma missão nossa mostrar que a arte, ela não nasce assim, né? A gente sabe que não, mas muitas vezes as pessoas que seguem e o público não sabe. Então, por que não mostrar o processo criativo, né? Quando isso acontece, o público gera muito mais valor para o que ele vai enxergar ali, né? Eu tô criando uma música. Meu Deus, qual que é o processo disso, né? Mostrar que tá difícil o processo criativo, que já tentou, filmando, né, o piano, ou enfim. É tanta coisa que dá pra filmar que a gente acha que muitas vezes as pessoas estão cientes disso e não estão. Então eu vejo que muito, mas muito vagarosamente mesmo, isso anda acontecendo nas redes sociais. E quando a gente abraça isso,
tão interessante porque as pessoas chegam no momento que você está se apresentando e elas sentem que fazem parte daquilo, porque ela acompanhou tanto que ela sente que é dela também, sabe? Então é muito interessante. E claro, gera uma abertura de conversa. Às vezes até você tem alguma dúvida e quando você joga lá, alguém que segue pode te ajudar, né? E além disso, tem a abertura para o público conversar com você. Nossa, que legal, quando que vai estrear mesmo? Tô ansiosa, eu quero ver isso acontecer. Foi difícil, meu Deus, nunca imaginei que vocês fariam dessa forma. Então, começa a acontecer essa conversa, que é muito interessante. Vamos falar então também um pouquinho sobre repost, né? É muito interessante os reposts. A gente vê as pessoas que nos marcaram muito felizes, né? Honradas que a gente tá repostando. Mas eu indico pensar como vai fazer esse repost. Por quê? Né? Muitas vezes a gente só deixa lá, vai publicando e não pinta, por exemplo, o fundo, né? Uma coisa básica, que já dá uma outra imagem, uma outra identidade, então a gente pode pintar o fundo e a sequência que a gente vai fazer. Existem formas, por exemplo, eu tenho 4 reposts para fazer. Então, eu posso publicar um conteúdo meu, fazer um repost, mais um conteúdo meu, aí a gente vai intercalando para não cansar a pessoa que tá vendo. Porque quem vê não gosta muito de ver repost, mas quem marcou gosta de ver o repost lá. Então isso é importante. Ou, por exemplo, a gente faz um conteúdo como se fosse uma cobertura do evento e no final reposta tudo para mostrar o quão grandioso ele foi. Nossa, 27 reposts. Então a gente faz a cobertura, né, do evento e depois coloca todos os reposts mostrando que ele teve audiência interessante, que todo mundo quis marcar. Então a gente usa os reposts como uma estratégia de divulgação do próprio evento. É uma forma. Ou se eu tenho alguns reposts, eu posso fazer intercalando para não cansar a pessoa que vai vendo ao longo do dia. Então eu faço um post, faço um repost, espero um pouco, faço mais um post, porque daí isso vai fazer com que esses stories voltem para o topo de conteúdo da pessoa e não fazer tudo de uma vez só. Que é diferente dessa outra estratégia que eu comentei da cobertura. E além disso, uma coisa bem interessante é não começar o dia com repost. Porque como eu falei que a enquete levanta as visualizações, o repost baixa. Então, é sempre interessante publicar algum conteúdo nosso, nativo daquele perfil, para depois começar a fazer repost. Porque senão, quando a pessoa entra no teu perfil e já vê que é repost, a probabilidade dela de passar para frente é bem maior. Então essas são só algumas dicas práticas que a gente pode fazer para os stories. Até a próxima!